Meu nome é Garrett Holloway. Tenho 47 anos e sou pastor auxiliar da Igreja Batista Cornerstone, em Knoxville, Tennessee. O que estou prestes a compartilhar com vocês vai mudar completamente a forma como vocês entendem o louvor e a adoração nas igrejas de todo o mundo. Há 5 meses, eu morri por 24 minutos após um acidente de carro na rodovia interestadual 40, quando um caminhão invadiu minha faixa e colidiu de frente com meu veículo. E durante esses 24 minutos, Jesus Cristo pessoalmente me mostrou algo que a igreja precisa ouvir com urgência. Ele me revelou 6 tipos de músicas de igreja que carregam um poder tão imenso, tão sobrenatural, que são mais poderosas do que muitas orações que fazemos todos os dias. O que ele me mostrou vai transformar para sempre a maneira como vocês adoram a Deus. Mas antes de começar, por favor, me contem de onde estão assistindo. Quero me sentir mais perto de cada um de vocês, mesmo que estejamos em lugares diferentes. E não se esqueçam de curtir e comentar o que acharam deste testemunho. Vamos conversar abertamente para que todos possamos aprender uns com os outros. Eu estava voltando de uma visita pastoral em Maryville. Era uma terça-feira à noite, por volta das 9 horas. A estrada estava escura e chovia forte. Eu lembro que estava ouvindo um hino no rádio do carro quando vi os faróis do caminhão vindo diretamente na minha direção. Não tive tempo de reagir. O impacto foi tão violento que meu carro girou 3 vezes antes de parar no acostamento. Os paramédicos disseram depois que meu coração parou no momento da colisão. Eu fui declarado clinicamente morto por 24 minutos completos, antes que conseguissem me reanimar. No instante em que meu coração parou de bater, me vi de pé num lugar que nenhuma palavra humana consegue descrever com justiça. Não era como os sonhos que temos à noite. Era mais real do que qualquer coisa que eu já experimentei em 47 anos de vida. Havia uma luz por todos os lados, mas não era como a luz do sol ou de uma lâmpada. Era uma luz viva, quente, que parecia ter consciência própria. Ela me envolvia como se fosse um abraço, e naquele momento toda a dor do acidente simplesmente desapareceu. E então eu ouvi uma voz que chamou meu nome. Garrett. Eu me virei e lá estava ele, Jesus Cristo, de pé diante de mim. Seus olhos tinham uma profundidade que eu nunca vi em nenhum ser humano. Havia amor ali, um amor tão puro que me fez cair de joelhos instintivamente. Mas também havia algo mais. Havia uma seriedade, uma urgência que me fez entender que ele não me trouxe até ali apenas para que eu visse o céu. Ele tinha algo para me mostrar. Garrett, ele disse com uma voz que era ao mesmo tempo suave e poderosa, você tem servido fielmente na minha casa, mas há algo que preciso te revelar. Algo que a minha igreja precisa entender sobre o poder da música de adoração. Eu fiquei em silêncio, tremendo, sem saber o que esperar. Jesus continuou. Meu povo ora todos os dias e eu ouço cada oração. Mas o que a maioria dos meus filhos não compreende é que existem tipos de louvor. Tipos específicos de música cantada e tocada para mim, que carregam um poder que vai além do que muitas orações conseguem alcançar. Eu fiquei confuso com aquelas palavras. Como pastor auxiliar, eu sempre ensinei que a oração era a ferramenta mais poderosa do cristão. Como poderia a música ser mais forte? Jesus olhou para mim como se pudesse ler cada pensamento que passava pela minha mente e disse, Garrett, eu não estou diminuindo a oração. A oração é a comunicação entre meu povo e o Pai. Mas a música é algo diferente. A música é a linguagem que existia antes mesmo da humanidade. Quando o mundo foi criado, as estrelas da manhã cantavam juntas. A música não nasceu na terra, Garrett. Ela nasceu no coração do Pai antes de qualquer coisa existir. Ele gesticulou com a mão e, de repente, estávamos em um lugar diferente. Era como um grande salão, imenso, sem paredes visíveis, e nele havia milhares e milhares de esferas de luz flutuando no ar. Cada esfera pulsava com uma melodia diferente. Algumas brilhavam com uma intensidade que quase me cegava. Outras tinham um brilho suave e constante. E algumas poucas irradiavam uma luz tão poderosa que eu podia sentir calor emanando delas mesmo à distância. Estas,
Jesus explicou, representam cada momento de louvor genuíno que já subiu da terra até o trono do Pai. Cada vez que um dos meus filhos cantou para mim com o coração verdadeiro, uma destas esferas foi criada. Mas observe, Garrett. Observe como algumas brilham com muito mais intensidade do que outras. Eu olhei ao redor e percebi que ele tinha razão. Havia uma diferença enorme entre as esferas. Algumas pareciam pequenas estrelas, outras pareciam sóis inteiros, irradiando uma energia que eu podia sentir no meu espírito. As que brilham com mais força, Jesus disse, são os 6 tipos de louvor que carregam poder sobrenatural. São músicas de igreja que, quando cantadas com coração sincero, alcançam dimensões espirituais que muitas orações não conseguem atingir. E é por isso que te trouxe aqui. Eu preciso que você leve esta mensagem de volta ao meu povo. Eles precisam aprender a adorar com o tipo de música que move o céu. Meu coração disparou dentro do peito. Ou pelo menos foi o que senti, porque, tecnicamente, meu coração havia parado de bater naquele momento. Eu olhei para Jesus e perguntei, Senhor, por que as pessoas não sabem disso? Por que ninguém ensina isso nas igrejas? Jesus me olhou com uma tristeza profunda nos olhos. Porque muitos dos meus pastores e líderes de louvor focaram tanto em aprender sobre oração que esqueceram de estudar o poder da adoração através da música. Eles ensinam meu povo a orar, e isso é bom, mas não ensinam meu povo a adorar com o tipo de música que faz o próprio céu se mover. O resultado é que milhões de cristãos ao redor do mundo oram fielmente todos os dias, mas nunca experimentaram o poder sobrenatural que a adoração verdadeira pode liberar em suas vidas. Jesus me levou até a primeira esfera de luz mais brilhante, e quando nos aproximamos eu pude ouvir uma melodia saindo de dentro dela. Era o som mais lindo que eu já tinha ouvido na vida. Me fez chorar instantaneamente, sem que eu entendesse o porquê. Jesus apontou para aquela esfera e disse, este é o primeiro tipo de música que carrega poder acima de muitas orações. São músicas inspiradas pelo Espírito Santo. Não estou falando de músicas que mencionam meu nome ou que usam palavras bonitas sobre Deus. Estou falando de músicas que nasceram diretamente do sopro do Espírito. Músicas que não foram fabricadas em estúdios com o objetivo de vender ou de se tornarem populares, mas que foram concebidas no lugar secreto, na intimidade entre o compositor e o Espírito de Deus. Jesus me mostrou uma visão de um homem sozinho, em um quarto pequeno, de joelhos, com um violão no colo. Ele não estava tentando compor nada, ele estava apenas adorando. E enquanto adorava, uma melodia começou a fluir de seus lábios como se alguém estivesse soprando aquelas notas diretamente em seu espírito. Observe, Jesus disse, este homem não está criando uma música, ele está recebendo uma música. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. Quando uma música é genuinamente inspirada pelo Espírito Santo, ela carrega uma unção que nenhuma técnica humana consegue reproduzir. Essa unção é o que dá à música o poder de atravessar barreiras espirituais que até mesmo orações sinceras às vezes não conseguem romper. Eu perguntei a Jesus, Senhor, mas como as pessoas podem saber se uma música foi realmente inspirada pelo Espírito? Ele respondeu, pelo fruto, Garrett. Uma música inspirada pelo Espírito não apenas emociona as pessoas, ela transforma. Ela traz convicção sem condenação. Ela aproxima as pessoas de mim, em vez de apenas fazê-las se sentir bem por alguns minutos. Lembre-se do que Paulo escreveu aos Efésios. Enchei-vos do Espírito falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A palavra espirituais ali não é um adjetivo decorativo. Ela indica a origem. São cânticos que vêm do Espírito, não da mente humana apenas. Jesus então me levou até a segunda esfera, que brilhava com uma luz dourada e firme, como algo sólido e inabalável. Este é o segundo tipo, ele disse. Músicas com base bíblica sólida. Não músicas que pegam um versículo isolado e constroem uma canção inteira, em cima de uma interpretação superficial. Mas músicas que comunicam a verdade completa das Escrituras, que ensinam enquanto adoram, que plantam a palavra de Deus no coração das pessoas através da melodia.
Ele me mostrou o rei Davi escrevendo os salmos. Observe como Davi fazia, Jesus disse. Cada salmo é ao mesmo tempo uma oração, um louvor e um ensinamento. Davi não separava a adoração de verdade bíblica. Para ele, cantar a verdade sobre quem Deus é já era a forma mais elevada de adoração. Quando meu povo canta músicas que estão saturadas da minha palavra, essas músicas fazem algo que a oração sozinha nem sempre faz. Elas gravam a verdade no coração de tal maneira que ela se torna parte da pessoa. Muitos dos meus filhos esquecem o que oraram ontem, mas lembram de cor uma música que cantaram há 20 anos. Esse é o poder de uma música fundamentada na palavra. Ela permanece. Nós caminhamos até a terceira esfera e quando nos aproximamos, algo extraordinário aconteceu. Antes mesmo de ouvir qualquer som, meus olhos se encheram de lágrimas. Uma emoção profunda tomou conta de todo o meu ser e eu comecei a chorar sem entender a razão. Era como se algo dentro de mim, algo muito mais profundo do que pensamentos ou sentimentos comuns, estivesse sendo tocado diretamente. Jesus me olhou e sorriu. Este é o terceiro tipo, Garrett. São as músicas que fazem as pessoas chorarem de emoção sem saber o porquê. Você sabe por que isso acontece? Porque essas músicas não estão se comunicando com a mente das pessoas. Elas estão tocando diretamente o espírito. Quando uma música tem essa capacidade, ela ultrapassa todas as defesas que a mente humana constrói. Todas as dúvidas, todos os medos, toda a racionalização. Ela vai direto ao lugar mais profundo do ser humano, onde eu habito naqueles que me receberam. E quando isso acontece, o espírito da pessoa responde com lágrimas, porque está reconhecendo a minha presença de uma forma que a mente não consegue processar. Jesus continuou. Muitos dos meus filhos se envergonham de chorar durante o louvor. Eles tentam segurar as lágrimas porque acham que é fraqueza ou emocionalismo. Mas eu digo a você, Garrett, essas lágrimas são mais poderosas do que muitas orações que as pessoas fazem de olhos secos e coração distraído. Porque naquele momento de choro inexplicável, o espírito humano está em comunhão direta comigo, sem a interferência da mente. E é nessa comunhão pura que milagres acontecem, que curas são liberadas, que correntes são quebradas. Lembre-se do que Paulo escreveu aos Romanos. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essas músicas que provocam esse choro profundo são um canal para essa intercessão que vai além das palavras. Eu enxuguei meu rosto e seguimos até a quarta esfera. Ela tinha um brilho quente, acolhedor, como o calor de uma lareira em noite fria. Quando nos aproximamos, eu não senti medo, nem reverência solene. Eu senti algo que não sentia desde a infância. Eu me senti completamente amado. Sem cobrança, sem julgamento, sem lista de exigências. Apenas amado. O quarto tipo, Jesus disse com ternura na voz, são as músicas que fazem as pessoas se sentirem amadas por Deus e não cobradas por Deus. Garrett, esta é uma das maiores tragédias da minha igreja hoje. Muitas músicas de adoração, mesmo sem intenção, transmitem uma mensagem de cobrança. Elas fazem as pessoas sentirem que precisam fazer mais, orar mais, ser mais santas, ser mais dedicadas para merecer o meu amor. Mas meu amor não é algo que se conquista, é algo que se recebe. Quando uma música consegue transmitir essa verdade, que as pessoas são amadas incondicionalmente pelo Pai, ela realiza algo que milhares de orações feitas debaixo de culpa não conseguem. Ela liberta. Jesus me mostrou uma mulher sentada sozinha no último banco de uma igreja. Ela estava com a cabeça baixa e os ombros curvados, carregando um peso visível. A equipe de louvor começou a tocar uma canção simples sobre o amor do Pai. E enquanto a música tocava, eu vi aquela mulher levantar a cabeça lentamente. As lágrimas desciam pelo seu rosto, mas algo estava mudando em sua expressão. O peso estava saindo. A vergonha estava se dissolvendo. Ela não estava orando, Garrett, Jesus disse. Ela nem conseguia formar palavras naquele momento. Mas aquela música estava fazendo por ela o que anos de orações cheias de culpa não tinham conseguido. Estava mostrando a ela que eu a amo como ela é.
não como ela acha que deveria ser. Aquela visão me abalou profundamente, porque eu mesmo, como pastor, já havia pregado sermões que, sem querer, colocavam peso sobre as pessoas, em vez de mostrar a graça. Jesus percebeu meu pensamento e disse: "Não se condene por isso, Garrett. Eu não te trouxe aqui para te acusar. Te trouxe para te libertar e para que você liberte outros. Vamos continuar." Nós caminhamos até a quinta esfera e ela era diferente de todas as outras. Ela não apenas brilhava, ela pulsava, como um coração batendo. E a cada pulsação eu podia sentir ondas de alegria se espalhando pelo ar ao redor. Era impossível ficar perto daquela esfera sem sorrir. Meu rosto se abriu num sorriso largo e involuntário, e meus pés começaram a se mover, como se quisessem dançar por conta própria. Era a coisa mais estranha e, ao mesmo tempo, mais libertadora que eu já havia experimentado. Jesus riu. E quando ele riu, o som preencheu todo aquele lugar como uma música em si mesmo. Este é o quinto tipo, Garrett. São as músicas que fazem as pessoas sorrirem e dançarem mesmo em situações difíceis. Você se lembra de Paulo e Silas? Eles estavam na prisão, com as costas rasgadas pelos açoites, os pés presos no tronco, sem nenhuma perspectiva humana de libertação. E o que eles fizeram? Eles cantaram. Não oraram apenas. Cantaram. E quando cantaram, a terra tremeu, as portas se abriram e as correntes caíram. A oração deles era sincera, mas foi o louvor que sacudiu os alicerces daquela prisão. Jesus me olhou com intensidade. Garrett, existe um tipo de música de adoração que carrega tanta alegria sobrenatural que ela desafia as circunstâncias. Quando o meu povo aprende a cantar esse tipo de louvor no meio da dor, no meio da doença, no meio da perda, algo acontece no mundo espiritual que a oração de lamento sozinha não consegue provocar. A oração de lamento diz a Deus que a pessoa está sofrendo, e eu ouço isso. Mas o louvor alegre no meio do sofrimento diz ao mundo espiritual que a pessoa confia em mim apesar de tudo. E essa declaração de confiança carrega uma autoridade espiritual que abala fortalezas. Ele me mostrou Josafá e o povo de Judá marchando para uma batalha impossível. Josafá havia orado, havia jejuado, havia buscado a Deus com todo o coração. Mas a instrução final de Deus não foi para orar mais, foi para colocar os cantores na frente do exército. E quando aqueles homens começaram a cantar louvores de alegria ao Senhor, os inimigos se confundiram e se destruíram uns aos outros sem que Israel precisasse levantar uma única espada. Percebe, Garrett? Jesus disse: a oração preparou o coração do povo. Mas foi a música que venceu a guerra. Existem batalhas na vida dos meus filhos que não serão vencidas apenas com oração. Elas precisam do louvor. Precisam daquele tipo de música que faz o coração dançar quando tudo ao redor está desmoronando. Eu pensei em tantas vezes em que visitei membros da minha igreja no hospital, em velórios, em momentos de crise financeira. Eu sempre orava com eles. Mas quantas vezes eu cantei com eles? Quantas vezes eu levei esse tipo de louvor alegre e cheio de fé até as situações mais sombrias? A resposta me envergonhou. Quase nunca. Jesus então me conduziu até a sexta e última esfera. Ela brilhava com uma luz limpa, cristalina, como água pura correndo sobre pedras. Havia algo naquela luz que me fez sentir inteiro, completo, sem nenhuma mancha, sem nenhuma vergonha, sem nenhuma voz interior me dizendo que eu não era bom o suficiente. Era como se todas as acusações que eu já ouvi na minha vida, todas as vezes em que me senti um fracasso como pastor, como marido, como pai, tivessem sido silenciadas de uma vez. O sexto tipo, Jesus disse com voz firme: são as músicas que não carregam e não despertam sentimentos de culpa ou inferioridade. Garrett, esta é talvez a revelação mais importante que estou te dando hoje. Porque existe um tipo de música cantada nas igrejas que, mesmo sem intenção maldosa, planta sementes de vergonha e inadequação no coração do meu povo. Músicas que fazem as pessoas se sentirem pequenas demais, pecadoras demais, fracas demais para se aproximar de mim.
E quando meus filhos cantam esse tipo de música semana após semana, ano após ano, eles constroem uma imagem distorcida de quem eu sou. Eles começam a me ver como um Deus que está sempre insatisfeito, sempre cobrando, sempre apontando falhas. E isso é uma mentira. Jesus continuou. Mas quando meu povo canta músicas que refletem minha verdadeira natureza, músicas que proclamam que nada pode separá-los do meu amor, músicas que declaram que eles são aceitos não por seus méritos, mas pela minha graça, algo poderoso acontece. A vergonha perde seu poder, a condenação é silenciada, e meus filhos finalmente conseguem se aproximar do trono com ousadia, como a carta aos Hebreus ensina. Muitos cristãos oram há anos pedindo libertação de sentimentos de culpa e inadequação. Mas a resposta que procuram muitas vezes não está em mais oração. Está em mudar o tipo de música que cantam. Porque a música que uma pessoa canta molda a imagem que ela tem de mim. E a imagem que ela tem de mim determina como ela se relaciona comigo. Ele me mostrou 2 igrejas. Na primeira, as músicas falavam constantemente sobre a indignidade humana, sobre como as pessoas não mereciam nada, sobre como eram pecadoras miseráveis dependendo de misericórdia. Os membros daquela igreja oravam muito, mas suas orações eram cheias de medo e insegurança. Eles se aproximavam de Deus como escravos se aproximam de um senhor severo. Na segunda igreja, as músicas falavam sobre a grandeza do amor de Deus, sobre a identidade dos filhos de Deus, sobre a alegria de serem amados incondicionalmente. Os membros daquela igreja também oravam, mas suas orações eram diferentes. Eram orações de filhos conversando com um pai amoroso. Eram orações cheias de confiança e intimidade. A diferença entre as 2 igrejas, Garrett, não estava na quantidade de oração. Estava no tipo de música que cantavam. A música havia moldado a forma como cada congregação via a Deus. E isso mudou tudo. Jesus me levou de volta ao centro daquele grande salão, onde todas as esferas flutuavam. Garrett, ele disse virando-se para mim, eu preciso que você entenda algo fundamental. Eu não estou dizendo que a oração não tem valor. A oração é essencial. Ela é a comunicação direta entre meus filhos e o Pai. Mas a música faz algo que a oração nem sempre consegue. A música entra por caminhos que as palavras faladas não alcançam. Ela se instala no espírito, na memória, nas emoções mais profundas. Uma pessoa pode esquecer uma oração que fez ontem, mas vai lembrar para sempre de uma música que a tocou há 30 anos. A música grava verdades no coração de uma maneira permanente. E quando essas verdades são as verdades certas, elas produzem liberdade, cura, restauração e poder que duram uma vida inteira. Leve esta mensagem ao meu povo, Garrett. Jesus disse com urgência na voz. Ensine-os a prestar atenção ao tipo de música que cantam nas igrejas. Ensine os líderes de louvor a escolher músicas que sejam inspiradas pelo Espírito, fundamentadas na palavra, que toquem o Espírito profundamente, que revelem meu amor incondicional, que tragam alegria sobrenatural e que nunca, nunca plantem vergonha ou culpa no coração de quem canta. Quando a igreja aprender a adorar com esses 6 tipos de música, ela vai experimentar um nível de poder espiritual que muitos nem sabem que existe. Portas de prisão vão se abrir. Batalhas serão vencidas sem luta. Curas vão acontecer no meio do louvor. E minha presença vai se manifestar de maneiras que eles nunca viram antes. A próxima coisa que me lembro é de abrir os olhos na beira da estrada cercado por paramédicos, luzes de ambulância piscando no escuro e chuva caindo no meu rosto. As primeiras palavras que saíram da minha boca foram: Jesus me mostrou o poder da música. Eu preciso contar isso para a igreja. Os paramédicos provavelmente pensaram que eu estava delirando. Mas eu sabia com absoluta certeza que tudo o que eu havia vivido era real, mais real do que a chuva que molhava meu rosto naquele momento. Nos meses que se seguiram, comecei a compartilhar o que Jesus me mostrou. As reações foram intensas. Alguns pastores e líderes de louvor ficaram profundamente tocados e começaram imediatamente a reavaliar as músicas que usavam nos cultos. Uma líder de louvor chamada Denise, de uma igreja em Asheville,
Me disse chorando que durante anos ela escolhia músicas por popularidade e ritmo, nunca por critério espiritual. Depois de ouvir meu testemunho, ela mudou completamente sua abordagem e me relatou que a presença de Deus nos cultos se tornou algo que os membros passaram a sentir de maneira tangível. Outros, porém, resistiram fortemente. Fui acusado de estar diminuindo o valor da oração, de estar criando divisão e até de estar enganado por experiências emocionais. Um colega pastor me disse que eu estava confundindo as pessoas ao sugerir que música pudesse ser mais poderosa que oração. Mas eu não estava sugerindo isso por conta própria. Eu estava apenas relatando o que Jesus me revelou durante aqueles 24 minutos em que estive morto. O que mais me marcou foram os testemunhos de pessoas comuns, não pastores nem líderes, mas pessoas sentadas nos bancos das igrejas que viviam há anos sob o peso de culpa religiosa. Um senhor chamado Virgil, de 63 anos, membro de uma igreja em Chattanooga, me procurou depois de ouvir meu relato e me disse com os olhos cheios de lágrimas que durante 40 anos ele cantou músicas na igreja que o faziam sentir que nunca seria bom o suficiente para Deus. Ele orava todos os dias pedindo para se sentir aceito, mas a aceitação nunca vinha. Quando ele começou a escolher ouvir e cantar músicas que falavam do amor incondicional de Deus, em poucas semanas ele experimentou uma libertação que 4 décadas de oração não tinham trazido. Se você é pastor, líder de louvor, músico ou simplesmente alguém que ama a Deus e frequenta uma igreja, eu imploro que leve esta mensagem a sério. Preste atenção nas músicas que você canta. Pergunte-se: esta música foi inspirada pelo Espírito Santo ou fabricada para o mercado? Ela está fundamentada na verdade bíblica ou em frases bonitas sem profundidade? Ela toca meu espírito de uma forma que vai além do emocional. Ela me faz sentir amado por Deus ou cobrado por Deus. Ela me dá alegria e força mesmo nos momentos difíceis. Ela me liberta ou me carrega de culpa. Lembre-se dos 6 tipos de música que Jesus me mostrou. Músicas inspiradas pelo Espírito Santo. Músicas com base bíblica sólida. Músicas que te fazem chorar de emoção sem saber o porquê. Músicas que te fazem sentir amado por Deus e não cobrado por Deus. Músicas que fazem sorrir e dançar mesmo em situações difíceis. E músicas que não carregam nem despertam sentimentos de culpa ou inferioridade. Quando você encontrar esses tipos de louvor e fizer deles parte da sua vida e da sua igreja, você vai descobrir um poder na adoração que vai além de qualquer coisa que já experimentou. Não porque a oração não funcione, mas porque a música alcança lugares onde às vezes nem mesmo as palavras conseguem chegar. Esta é a mensagem que Jesus me deu durante aqueles 24 minutos. E eu oro para que ela transforme a sua vida e a sua adoração assim como transformou a minha.